comunicação é uma das atividades cotidianas centrais de toda a vida humana. Cada aspecto da nossa existência envolve comunicação. Comunicação é compartilhamento de significados. Acontece por meio da troca de informação. É algo interativo e transita de um para o outro com laços de realimentação. Desde a infância, acumulamos experiências sociais por meio da interação com outros. A educação, a formação intelectual, os negócios comerciais, tudo depende da comunicação. Lidamos com os elementos do meio ambiente por meio de interação social. Dependemos de relacionamentos. Temos comunicação conosco mesmo, em pensamentos. Interagimos com as nossas emoções. Tomamos decisões, compartilhamos projetos, ações. Todo relacionamento é uma constante troca de informações e significados. É impossível não comunicar. Até o silêncio ou a inércia expressam alguma coisa. A conversa, o diálogo, podem ser como um jogo. As atitudes de um acionam reações no outro. Algumas vezes, o jogo pode ser pesado. A troca de informações suscita emoções que se desdobram em novas palavras, que podem ter múltiplos sentidos. Para muita gente, o conteúdo comunicado chega assim. Para outros, o conteúdo é ofertado assim. Informações verbais e não verbais, que trocamos de alguma forma, em contextos específicos, produzem efeitos. Palavras são unidades de energia que transitam nas relações sociais. É preciso ouvir, pensar e aprender antes de falar. Comunicação é a essência da vida humana e está presente na vida de todo ser humano desde o princípio da sua existência. Então, nós somos seres da linguagem, nós somos inseridos no campo da linguagem desde o momento que nós somos gerados. Então, isso já há uma comunicação no ventre, né? Antes mesmo da gente aprender a articular a palavra, a linguagem já está presente em nós, é toda uma construção. E essa linguagem vem primeiramente dos nossos pais, que são os nossos primeiros contatos com o mundo, e já se faz presente mesmo no ventre da mãe. Comunicação talvez seja o mais simples, a forma mais simples que a gente tem de contar algo para alguém, e por isso mesmo, talvez, uma das mais complicadas. Eu lembro que estava fazendo uma das primeiras reportagens que eu fiz em Belo Horizonte. Tinha um incêndio, eu tinha acabado de chegar na TV Globo, tinha uma responsabilidade imensa, né? Puxa vida, era um sábado à noite, plantão. Se fosse um dia normal, seria um repórter mais experiente para fazer isso. Um incêndio de grandes proporções. Eu cheguei lá, estava acontecendo isso. Qual era a minha função? Qual era o meu objetivo? Comunicar o que estava acontecendo ali para quem fosse ver a reportagem. Por muita sorte, eu estava trabalhando com um cinegrafista muito experiente. Eu estava completamente desorientado. Eu ia para lá, ia para cá, eu pensava em falar com um bombeiro, eu via que estava caindo um teto, eu fiquei completamente esbaforido. O cinegrafista me pegou assim, me puxou e falou assim: "Ô moleque, o que você está vendo? O que está acontecendo ali? Um incêndio. Caiu um teto, um andar caiu. Um andar caiu. Tem bombeiro? Tem. Eles estão jogando o quê? Pedra? Estão jogando água. Pronto. É simples assim. Então conta isso que você está vendo.
é difícil e simples ao mesmo tempo e vice-versa, porque é só contar o que está acontecendo. Quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de um território comum. Há uma ação comum acontecendo. A comunicação é um terreno, é um território de manifestação desse lidar comigo o tempo todo. O autoconhecimento é o elemento mais importante para a melhoria da comunicação. Quanto mais você se conhece, quanto mais você percebe, né, e para avaliar suas reações, porque as ações são previsíveis, fruto da nossa elaboração mental, né? Eu posso parar e pensar, eu vou falar isso, isso e isso. Então, eu já me programei para isso. Agora, as reações é fruto do que nós temos internamente. A nossa comunicação intrapessoal está lá, né? É aquilo que nós conversamos. Se uma pessoa tem insegurança, ela já vai para um momento desse, um contexto desse, ela já vai insegura naquilo que ela vai falar. E se alguém toca num ponto que pode tocar ali na sua dor, o seu mecanismo de autodefesa vai imediatamente ser liberado, porque é uma reação espontânea. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho condições de trabalhar a minha comunicação. Na minha experiência de jornalista, eu percebo assim que quando a gente se emociona, mesmo que seja para o lado bom, mesmo que seja uma boa emoção, aí quando é uma emoção boa, uma emoção positiva, eu acho que até acrescenta. Mas essas emoções negativas como raiva, rancor, vingança, que são muito factíveis para todos nós, principalmente para um jornalista que acompanha a vida social de uma forma muito intensa, isso atrapalha bastante a nossa forma de contar uma história. Aí é um trabalho bacana quase que de investigação, né, de Sherlock Holmes. Eu brinco que essa coragem de olhar para dentro, a primeira convergência que tem que acontecer é eu conseguir alinhar o meu ponto de vista tão conflituoso nesse território da comunicação externa comigo. Eu preciso convergir isso aqui comigo, eu preciso de alinhar o que se passa dentro de mim. Naturalmente, eu vou precisar de ir para a minha história, para a relação que eu estabeleci lá atrás com os meus pais. E aí, quando a gente fala de relação, a gente está falando de uma interação que ela acontece da qualidade que for, boa, ruim, excelente, péssima. A gente pode até dizer que não aconteceu, que não teve interação nenhuma, mas sempre tem um marco, tem um traço, tem algo que marca a minha maneira de estar no mundo nessas interações. Então, para eu conseguir trabalhar a convergência na comunicação externa com outras pessoas, eu preciso de aprender a comunicar comigo, com a minha história, com a minha origem interativa, né? A comunicação, ela é uma interação, ela é uma via aí de mão dupla. Hoje eu me comporto de uma maneira bem diferente do que era há 30, 40 anos atrás. Sempre, quando mais jovem, eu era mais impulsivo, interrompia mais. E a gente vai percebendo o quanto isso é danoso para o diálogo, né? Depende muito do seu dia, né? O que você está passando, as coisas internas, e muitas vezes você está tão atribulado que você não consegue ouvir. Quando eu estou ouvindo uma pessoa, um questionamento, alguma coisa,
Dependendo da situação, eu atropelo a pessoa, não deixo ela terminar. Às vezes eu tenho um pouco dessa dificuldade por lidar um pouco com a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, então muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade de esperar a pessoa terminar, principalmente se for uma pessoa muito lenta. Aí geralmente eu corto e já respondo a pessoa no meio não deixo a pessoa terminar. O meu natural, quando eu escuto uma pergunta, um questionamento, é esperar um pouco antes de responder. Eu não sou imediatista a ponto de responder de uma vez, não. Sou mais tranquilo. É impossível não se comunicar. A gente foi feito para comunicar, para se relacionar. E cada um tem uma história que é única. Essa história vai me dar um script de interação. Eu acho que eu sou ansioso. Eu penso que uma das coisas que eu mais preciso trabalhar em mim seja a ansiedade. Impulsividade. Sou uma pessoa impulsiva, preciso trabalhar isso. Eu vejo que algo que eu preciso melhorar, um defeito meu, é a relação de colocar a razão na frente de todas as coisas. Eu não tenho a menor dúvida que o meu maior trabalho é a ansiedade. Existe uma diferença entre precipitado e rapidez. E a ansiedade, às vezes, me faz ser precipitado. Posso fazer minhas palavras dele, é a ansiedade mesmo, que me leva a ser precipitada e até mesmo na comunicação, uma luta pelo amadurecimento para entender que eu preciso ouvir e não falar antes. Um dos meus defeitos, né? É a ansiedade também, que eu penso que eu concluo para o outro que ele começou a falar, eu já concluí o que ele quis falar e já estou lá na frente pensando. Um dos meus maiores defeitos é colocar as minhas convicções na frente das convicções dos meus pares. Muitas vezes achar que a minha convicção é a certa e sem escutar opiniões contrárias aqui. Eu acho que reclusão, ou seria uma dificuldade de relacionar com as pessoas um pouco, e insegurança e medo de errar. Inclusive, quando eu fui chamada para estar aqui, a minha primeira reação foi: meu Deus, por que eu li essa mensagem? Só que eu tô tratando disso e essa é uma boa oportunidade, inclusive. Eu tenho a tendência a acreditar no primeiro plano uma necessidade ou algo que a pessoa me relata. E às vezes eu não checo essa informação e já passo para frente. Fulano está precisando disso, né? Então isso é um defeito meu, comprar essa briga logo, já vamos resolver isso. E eu nem estou sabendo se é verdade. Isso é um defeito meu. Tem um outro defeito que às vezes eu quero ficar mais recluso, não consigo. Aí eu vou aparecer onde eu não preciso aparecer. Eu costumo dizer que tem um mecanismo de defesa muito forte, que é a proteção, né, da personalidade, que a gente poderia dizer da dor. A dor, ela pode ser compreendida nos 3 tempos da vida. Quando a dor acontece, ela acontece no presente como uma mágoa. Quando alguém me fere, ela me fere aqui e agora. Ela diz algo que toca lá num ponto que me produz uma dor, um sofrimento de alguma coisa que eu já vivi lá no passado. Então, naquele momento ali, aquela dor vai me levar a uma linguagem interna. Quando acontece a dor no presente,
é como se a pessoa criasse uma linguagem interna, dizendo assim, não, nunca mais ninguém vai me machucar assim. Ela guarda a dor que vai para o passado e ela passa a viver no mecanismo de defesa, o defensivismo, onde ela se cerca de cuidados para não sofrer novamente. E no ditado popular diz que a melhor defesa é o ataque, não é? Então, se eu percebo que o outro tem algo para me dizer que vai acionar a minha dor que eu joguei lá para o passado, para o meu inconsciente, antes que aconteça, eu já vou tentar neutralizar a comunicação do outro. Então, eu já vou agredir o outro. Ele não é o objeto que me feriu. A minha mente vai lá, busca aquela dor que está lá guardada e traz ela para o presente. Só que ela não retorna mais como uma mágoa. Ela retorna como raiva. A pessoa fica num estado de angústia, de turbulência na alma, de agitação. E aí a comunicação dela é sempre uma comunicação agressiva. Está sempre como se estivesse com 10 pedras na mão. A irritabilidade faz com que ela perceba que todas as pessoas à sua volta podem, de alguma maneira, atingi-la. Porque ela vive hoje tentando se proteger de sofrer amanhã a dor que ela já conhece de ontem. Isso contamina todo o seu processo de comunicação. Interessante pensarmos que, no fundo, todas as pessoas ouvem e veem as situações com as suas lentes da vida. É impossível separar a imagem ou aquilo que a pessoa está ouvindo daquilo que ela já viveu. Então tem muitas pessoas que ao longo da vida têm dificuldade de discernir ou de separar daquela visão, né? Quando a pessoa tem uma visão, olha, a minha história familiar foi de um pai violento. Então a pessoa muitas vezes, a visão que ela tem de relacionamento é aquilo que ela carrega consigo. Então é uma das grandes dificuldades a pessoa discernir daquilo, das suas lentes, daquilo que já está dentro da sua ideia, daquilo exatamente que está sendo dito para ela. Quando eu me sinto ofendida, assim, inferiorizada nesse sentido, o primeiro pensamento que me vem é reagir, às vezes com grosseria, coisas assim. Mas eu penso, não, talvez eu já reagi assim com alguém. Então eu vou me controlar, respirar fundo e tento agir de outra forma. A nossa natureza é dar de volta, né? Mas a gente precisa ter esse autocontrole de não reagir segundo o outro. Eu sempre tive um sentimento de rejeição muito grande na minha vida. Minhas reações eram totalmente moldadas, né? Influenciadas pela minha rejeição, pelo meu sentimento de rejeição. Então, qualquer crítica que eu recebia, ela certamente me abatia, né? A crítica, quando era algo assim um pouco mais agressiva, eu me defendia sendo agressiva. Mas tudo isso era reação da rejeição que eu tinha. Esse é um dos maiores grandes problemas da comunicação. A pessoa muitas vezes fala algo e a pessoa ouve outra coisa porque ela está carregando consigo autodefesas que foram criadas por esse histórico. Essa possibilidade das pessoas reconhecerem o erro. Um mediador ajudaria muito nessa situação e com certeza você pode afinar o seu ouvido e ouvir melhor. Trocar as lentes do seu óculos, né? Nem todo lugar que você vai ou nem todo momento do dia, você pode usar óculos de sol. Então, às vezes, nós temos que tirar os nossos óculos de sol para que possamos enxergar melhor a luz daquele caminho, para que possamos definir o melhor trajeto. Sempre que possível, numa situação que eu possa criar uma segunda conversa, eu tento criar essa segunda conversa. Porque, normalmente, eu estou falando por mim, você quer nivelar a pessoa pela sua régua. E
sempre. E a dificuldade é você entender o tamanho ou a altura da régua do outro. Então, quando a gente para e cria uma segunda oportunidade, normalmente a conversa flui de uma forma mais natural, seja de um lado ou seja do outro, porque nem sempre estamos com a razão. Geralmente as pessoas se comunicam defensivamente. É o que mais está atento. Quando a gente fala defensivamente, é porque eu estou tentando segurar quem eu sou e preservar a minha identidade. Isso é precioso, porque a gente tem que se preservar. A gente tem que dar conta de cuidar primeiro daqui para depois ir para lá, para o outro. Mas o que a gente mais percebe é que a dor, há muitas feridas lá dentro, sabe? Então, quando eu vou me comunicar, quando eu vou estar com o outro, normalmente é uma oportunidade de revisitar situações que me doeram. Então, eu fico aqui me protegendo. Para mim, o principal para você ouvir a pessoa é se colocar no lugar dela. Então, você se coloca no lugar dela, que é aí que você vai ter empatia, porque você precisa ter empatia, né? Para poder falar com a pessoa. Se a gente pudesse representar a mente humana, né, de uma forma topográfica, ela seria um iceberg. A nossa mente consciente, ela é responsável por tudo aquilo que a gente tem de fato consciência que a gente faz, né? São os nossos relacionamentos diários, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E a parte inconsciente, ela é formada por todos os registros que a gente teve na infância. A criança ela é igual uma esponja, né? Tudo que acontece durante a primeira infância dela, ela absorve sem filtro. E aí, uma criança que teve o registro de carinho, amor, afeto, segurança, lazer, diversão, ela vai crescer de uma forma. Em contrapartida, a criança que teve o registro de maus tratos, abuso, abandono, desamparo, frio, fome, ela vai crescer de outra forma. Isso tudo acontece de 0 a 7 anos de idade, que é o que Freud falava que é a fase da primeira infância, né, do desenvolvimento psíquico ou formação do caráter. E enquanto a gente se relaciona de forma consciente, o que bate é o inconsciente. Por quê? Porque é no inconsciente que estão gravados todos os nossos valores, os nossos princípios. E todas as vezes que eu gosto de alguém ou que eu não gosto de alguém, é a mente e a resposta desse gostar ou desse não gostar vai estar nessa mente inconsciente. Mas é ela que motiva a gente de agir da forma que a gente age, né? O ego, ele entra com esses mecanismos de defesa para proteger a gente da nossa própria realidade. Que a função é proteger a gente mesmo do sofrimento. A formação reativa ela é um mecanismo de defesa que a gente mostra exatamente o oposto do que a gente sente. Então, aquela pessoa que é extremamente agressiva, que tem um comportamento agressivo, a gente tende a achar que ela é agressiva, mas de fato ela não é. O que ela sente de fato é uma insegurança muito grande, uma falta de autoconfiança,
Só que um mecanismo de defesa entra em ação e ela agride para defender ela de alguma insegurança que ela tem. Mas nem ela sabe disso. A projeção, ela é o mecanismo de defesa que fala com a gente o seguinte: na incapacidade de perceber ou de admitir que a gente tem algum problema, é mais fácil a gente apontar para o outro e projetar no outro aquele problema. Então, quando eu penso assim, eu acabei de conhecer uma pessoa, aí eu falo assim, nossa, fulano não foi com a minha cara. Na verdade, você não tem como saber isso, porque você não está dentro da cabeça da pessoa para achar isso, né? E para identificar o que ela achou ou não. Você projeta para ela uma incapacidade sua de perceber que você não foi com a cara dela. Então, todas as vezes que eu aponto para o outro, na verdade, eu estou apontando todos os dedos para mim. Freud tinha uma frase que é bem famosa, né? Que é, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Né? Enquanto você fala muito do outro, na verdade, você está falando de você mesmo. Né? Porque eu só consigo perceber no outro aquilo que tem em mim mesmo. Seja como excesso, seja como falta. Né? Eu não consigo identificar no outro aquilo que eu não tenho. O outro é um espelho meu. Então, a projeção, ela explica muito bem isso, né? Que eu projeto no outro aquilo que eu não dou conta de enxergar em mim. A negação é aquele mecanismo de defesa que ele me impede de ver a realidade da forma como ela é. Existe o luto. E o luto, ele tem várias fases. A negação é a primeira fase do luto. Você nega completamente a realidade. Você finge que aquilo ali não está existindo para você não sofrer. Então, você nega que a pessoa morreu, você acha que ela vai voltar. Você nega que você quebrou sua empresa. Né? Você acha que a empresa ainda existe. Então, a negação ela é muito presente para proteger a gente de uma realidade, de um sofrimento que a gente não dá conta de admitir ele, de suportar. A sublimação é quando eu me esmero em uma esfera da minha vida porque falta em outra. Né? Então, é você, todo excesso esconde uma falta. Né? Então, o workaholic é isso. Ele tem aquele excesso ali para esconder uma falta em uma outra esfera da vida que ele não está conseguindo suportar. O deslocamento. O deslocamento é um mecanismo que eu uso de forma inconsciente também, né, para deslocar uma coisa muito forte, um registro muito forte para outro. Então, eu desloco o medo de uma pessoa, mas para a minha mente não entender que eu tenho medo daquela pessoa, eu desloco para um outro objeto. Mais compreensível, que seria uma barata, um cachorro, qualquer coisa, né, assim... É inconsciente também, mas é o deslocamento de uma característica de uma pessoa para um outro objeto. O recalque é quando eu tenho situações muito traumáticas na minha vida, eu coloco para debaixo do tapete mesmo, ou eu guardo ele em alguma caixinha assim, bem escondida lá no inconsciente para eu esquecer daquilo, para eu bloquear aquilo. Então é muito comum em traumas, em abuso, na infância e tal. Eu simplesmente esqueço, eu recalco aquele fato para me proteger da realidade. Em algum momento da vida, aquilo vai ressurgir de outra forma. Esses são os principais, né? A gente tem vários mecanismos de defesa que a gente usa, são vários. Eu, como jornalista, como repórter, como mãe de 2 crianças, como pesquisadora de comunicação, a gente consegue ver cada vez mais que tudo aquilo que a gente fala nem sempre é recebido da forma como a gente quer que seja entendido pelo receptor. Porque aquela pessoa que é o receptor, e eu nem gosto de usar esse termo, mas aquela pessoa a quem eu me dirijo, quando ela ouve algo que eu estou comunicando, ela não recebe como uma tela em branco. Ela vem de um contexto, ela tem um repertório anterior, ela tem conhecimentos prévios sobre aquele assunto que está sendo falado. Toda a comunicação também é carregada de uma série de deixas simbólicas. Então, a forma como eu falo, né, que eu estou proferindo um texto, não é apenas um texto falado. A forma como eu gesticulo comunica, a forma como eu olho comunica, a forma como eu me expresso comunica.
as situações difíceis que a gente passa, ou né, as situações difíceis no relacionamento, especificamente, elas acionam em nós modos, às vezes funcionais, às vezes disfuncionais. Esses modos, provavelmente eles trazem uma alteração de emoção para mim. Às vezes eu consigo perceber muito mais rápido a emoção, a raiva, a indignação, a ira, a impaciência, a intolerância. E às vezes o pensamento, como ele é tão fugaz, eu não consigo percebê-lo tão rápido. Mas quem está definindo aquele tipo de emoção é o pensamento. Quando a pessoa fala, você fez, o você, ou a intensidade do você, eu acho que já arma. É como se fosse uma sentença de culpa. Isso. Exatamente. É a tal da linguagem, né? Um fala A e o outro entende B. A expressão também que intimida é apontar, né? Apontar o dedo, ou gesticular muito com as mãos, assim. Também é uma forma que intimida e me faz também recuar nas respostas. Eu fico com medo. Eu, inclusive, até me afasto um pouco. Eu fico com receio. Uma pessoa que está tentando vencer as autodefesas que ela tem dentro dela, ela já tem metade do caminho andado. Porque ela está tentando, ela está olhando para isso, ela está atenta. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa de considerar. Especialmente numa vida de um casal, duas pessoas que vieram de duas famílias, duas realidades, duas culturas. Aí é um desafio. Porque eu acho que as reações dependem do que você está passando e sentindo naquele momento. Então, se você sabe administrar o que você está sentindo e fazer um diagnóstico dos seus sentimentos, é mais fácil você não pensar dessa forma de achar que você está sendo acusado. Então, é uma mudança de comportamento, de atitude, de pensamento. Quando eu tenho um autoconhecimento, eu começo a parar para entender isso. O que eu estou pensando? O que essa situação me fez pensar? Qual pensamento está passando dentro de mim? O que ela fez, o que ela trouxe de representação sobre mim mesma? Ou o que ela trouxe de representação sobre esse outro que eu estou tendo essa emoção? E o que ela me faz pensar também que esse outro pensa de mim? Então, quando eu começo a fazer isso, eu começo num processo de autoconhecimento, é um recurso que eu tenho. Eu gosto muito de quando a gente pensa nessa questão das deixas simbólicas, né? Elas nos ajudam a entender se aquela pessoa está entendendo ou se ela não está entendendo aquilo que a gente está falando. Então, quando você está conversando, com máscara fica tudo mais difícil. Mas quando você está conversando, se a pessoa não está entendendo, geralmente os olhos começam a rodar, ela começa a ficar um pouco desconfortável. E um grande problema da comunicação é que muitas vezes as pessoas envolvidas, elas têm medo de assumir que não sabem daquilo que está sendo tratado. Elas têm medo de reconhecer de que, não, peraí, eu preciso de mais informações do que isso que você está me dando para poder interpretar essa comunicação. O melhor que pode acontecer é quando o jornalista exerce algo fantástico, uma prerrogativa maravilhosa que existe nessa nossa profissão, que é o fato de se educar enquanto a gente trabalha. A gente pode aprender, se educar no sentido de ter mais conhecimento. Quando a gente se entrega a isso, quando a gente tem essa humildade, quando a gente tem essa percepção e cresce com isso, a notícia também cresce. O que a gente está fazendo, o que a gente está escrevendo, também ganha corpo, também ganha essa vitalidade, esse conteúdo. Nem sempre a gente tem essa humildade de perceber isso, que a gente pode aprender sempre quando faz uma pergunta, porque de fato você está fazendo uma pergunta. Eu procuro, na conversa, fazer perguntas para a pessoa e saber do outro, conhecer o outro. Com isso, eu aprendo muito conversando com as pessoas.
A minha necessidade primeiro, para saber como responder, é ouvir o que o outro quer falar. Então, ao passo que ele vai falando, a gente vai formando a ideia para poder responder. Mas a chave de tudo foi a maturidade de compreender que primeiro eu precisava ouvir. Sempre tem um interlocutor e tem um ouvinte. E tem a hora de falar e tem a hora de ouvir, né? Trazendo isso, eu acho que para a realidade em que a gente vive de jovens hoje, o mundo cada vez mais ele cobra que você se comunique de uma maneira muito clara. E isso acaba precipitando para que a gente sempre queira falar primeiro. Quando alguém vem conversar comigo, primeiramente eu fico surpresa da pessoa vir puxar assunto comigo. E às vezes eu fico nervosa, eu confesso, porque eu fico preocupada com, ai meu Deus, será que eu vou saber o que falar com a pessoa? Só que eu aprendi que quando você ouve com atenção, ao invés de ficar preocupado com o que você vai ter que falar depois, quando você realmente escuta a pessoa, assim, dá 100% disso, você sempre vai ter o que falar. Nem que seja uma pergunta com base no que a pessoa te falou. Então o segredo, no final das contas, é só escutar as pessoas. Eu acredito que a melhor forma da pessoa aprender a ouvir ou se relacionar seja se ouvindo, né? E para isso, a solitude, o estudo, a introspecção ajuda a pessoa a se compreender melhor. Tem uma ferramenta muito boa, que é a janela de Johari. A janela de Johari mostra 4 janelas: aberta, cega, secreta e desconhecida. Aberta é o que eu sei sobre mim, o outro também sabe. Porque tanto eu digo para o outro, na minha comunicação é perceptível o jeito de eu me comunicar, como se eu sou assertiva ou não, se eu sou ansiosa ou não. Então, eu sei, o outro sabe. É fácil numa avaliação. Quando a gente faz, por exemplo, uma avaliação de desempenho, que a gente pergunta para os nossos colaboradores, o que eu preciso melhorar na minha comunicação? E ele diz, você é muito ansiosa e quando você fala rápido demais e aí você não consegue ser objetiva e prática naquilo que você diz. Ok, tá certo, verdade. Então, eu aceitei, sei que é isso, eu preciso trabalhar. Se eu consigo me mostrar, eu abro uma porta lá no outro para ele também conseguir se mostrar. A comunicação, ela é eficaz quando há um encontro simétrico, ele é igual, 2 pessoas querendo se encontrar. E o encontro, eu vou precisar de me movimentar, eu vou ter que ter flexibilidade para estar junto, né? Mas quando eu estou rígida e eu não me mostro, eu quero mostrar você e trazer para esse palco que você está errado, aí eu já perdi qualquer possibilidade desse encontro acontecer na ação comum de se comunicar. A janela cega é como o outro me vê e eu não vejo. E aí, como que eu vou melhorar isso? Eu preciso do feedback do outro. Eu só consigo melhorar se eu escutar o que o outro fala. E aí, como que eu vou receber um feedback para melhorar a minha comunicação se eu não tiver um senso crítico, se eu não for uma pessoa que precisa me desarmar, se os meus mecanismos de defesa, naquele momento, reconhecer o feedback como algo que pode ser agressivo para mim, pode me atingir, a tendência, não quero que você fale. E aí quando a pessoa dá o feedback, a tendência é se justificar. Opa, peraí, não é assim não. Não, mas eu agi assim naquela situação porque você também falou assim. Então, o mecanismo de defesa leva a se defender e acusar o outro, não é? E aí, nesse momento, quando eu quero crescer, quando eu quero me conhecer, eu posso perguntar, em que circunstância, em que situação você percebeu que eu agi assim? Me fala porque eu quero melhorar. Quem consegue desenvolver essa habilidade da escuta ativa se torna
um excelente comunicador em qualquer esfera. Esse é um dos princípios básicos. Quando a pessoa para te escutar, a outra se sente respeitada, valorizada. Quando isso não acontece, a pessoa se sente desrespeitada, né? Então, quem consegue desenvolver essa habilidade da escuta ativa, consegue ser um excelente comunicador. Áreas secretas são coisas que eu sei sobre mim e que o outro não sabe. Por exemplo, se eu sou uma pessoa insegura, estou num cargo de gestão, eu vou fazer tudo para que as pessoas não percebam. Então, essa área secreta eu não vou desenvolver, eu não vou melhorar. Eu preciso ser uma pessoa mais aberta. Eu preciso dizer quando alguma coisa naquele cenário me afeta. Quando você fala assim, eu me sinto assim. Então, eu dou o feedback para o outro. E aí eu posso melhorar a minha comunicação. À medida que eu amplio a minha janela aberta, minha área aberta, eu diminuo o cego, se eu recebo feedback, e eu diminuo a secreta, se eu dou feedback, se eu sou aberta, se eu falo de mim. O que isso faz? Amplia a minha área desconhecida, porque aparecem potenciais que nem eu sabia que tinha. Sabe, naqueles momentos de alta demanda, que você tem uma pressão enorme e que você não sabe o que falar, quando você já ampliou essas áreas, surge na hora, internamente, você recebe ali as palavras necessárias, a compreensão necessária para você se posicionar. Aí acontece e fala, opa, nem eu sabia que eu tinha esse conhecimento, nem eu sabia que eu podia falar sobre isso, agir assim, reagir. Então, aí a gente passa a ter um domínio maior, né, das questões que acontecem à nossa volta. Então, o autoconhecimento ajuda a gente a saber que mecanismos de defesa estão muito fortes na nossa vida e precisam serem enfraquecidos. A chave é a humildade. A chave é a humildade. Verdade. Observem os navios, que sendo tão grandes e enfrentando fortes ventos, por um pequeno leme são dirigidos para onde queira o comandante. Assim é a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas. Assim pode ser a palavra. É preciso ouvir, pensar e aprender antes de falar. Eu vejo que as pessoas que falam menos e escutam mais, elas são bem mais sucedidas nos relacionamentos. Eu entendo hoje, no caso do nosso relacionamento, que fez muito bem. Porque as brigas não vão para frente, elas não rendem. Então eu acho que o silêncio às vezes é muito bom, sim.